Bom, agora vamos iniciar o nosso sexto encontro, a nossa sexta aula, né? Falando, claro, sobre desenvolvimento. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela já, porque agora eu quero te mostrar uma coisa primeiro. Quero te mostrar aqui uma técnica, que é a técnica do desenvolvimento. É aquilo que todo mundo quer, né? Eu falei da fórmula química do desenvolvimento, você vai conhecer essa fórmula química agora. Observe aí como é que funciona a fórmula química do desenvolvimento textual. Funciona assim, ó. A introdução tem uma técnica básica, chamada de circas. Como assim, professor? Circas? Que é isso, meu Deus? Que é circas? Olha que massa. Que é circas? Circas nada mais é do que citação, relação, causas, sugestão. Aqui é a ideia da introdução. Da mesma forma, a gente tem quem? O desenvolvimento. É a técnica circle ou recircle. O que é a técnica recircle? Olha aí que massa. Recircle. Olha aí. Pronto. Para ficar fácil para você. Retoma, cita, relaciona com o tema, aponta a consequência. Olha aí que maravilha. Então, aqui em cima, cita, relaciona, aponta as causas, a sugestão. Introdução. Desenvolvimento. Retoma quem? Retoma as causas, cita para relacionar, né? Cita para relacionar, faz o que depois? Aprofunda de maneira teórica, aqui então o tema tem que voltar aqui relacionado e aprofundado, e aqui eu aponto a consequência. Então, essa é a lógica básica do nosso desenvolvimento textual, tá bom? Dito isso, a gente vai agora apontar isso aí nos exemplos, né? Nas nossas construções. Então, tá aí o circas e tá aí o circle. Essa é a nossa ideia fundamental para a redação. Beleza? Vamos lá, vamos organizar aqui bonitinho. Deixa eu só ajustar aqui a minha câmera. E aí, pronto. Tá legal. Agora a gente vai compartilhar nossa tela e vai dar prosseguimento aí à ideia do desenvolvimento textual. Daí, eu não posso iniciar a minha construção de desenvolvimento sem marcadores textuais. Falei lá no comecinho, lá no primeiro ou no segundo módulo, que eu preciso de marcadores para iniciar o meu desenvolvimento. Então, eu vou utilizar a base par, né? Primeiramente, além disso, mormente, ademais, em primeira análise, em segundo plano, sob esse viés, outro sim. Então, perceba que são palavras que vão alinhar o meu desenvolvimento. E eu ainda dei uma técnica lá na letra S, né? Sob esse viés somado a isso. É muito bem-vindo. Mantém lá, garanto para você que vai dar tudo certo no final, tá bom? Ou seja, só precisa padronizar para você não esquecer. E não pode, de forma nenhuma, iniciar o desenvolvimento sem colocar o marcador textual. Ele tem que estar lá, tá bom? Não se perca nisso. Agora vamos para frente, né? Começar aí. Então, vou colocar como marcador textual aqui a palavra mormente. Mormente é a palavra que vai dar origem ao início do nosso desenvolvimento. Mormente, fica evidente que a falta de apoio e de cuidado da família agrava, não é? Ainda mais essa situação, pois é na adolescência que as escolhas precisam ser feitas, em especial a profissional. O que eu fiz aqui nesse primeiro período do meu desenvolvimento? Eu retomei a primeira causa que eu citei lá em cima, que foi quem? Ou seja, a pressão social. E no caso aí, muitas vezes, é a pressão familiar também, né? A questão das escolhas. Muitos ainda entendem que a escolha profissional ela tem que estar vinculada a dinheiro, né? Muitas famílias associam a isso. Tanto é que a família fica, olha, faz medicina, faz direito, um médico ganha 30 mil, um juiz ganha 33, um advogado não tem limite de salário, faz engenharia, vai ser engenheiro de pontes, vai ganhar dinheiro de verdade, faz, sei lá, faz TI para você ser programador, ganhar dinheiro, mexer com desenvolvimento de software. Então, as famílias ainda associam muito essa questão da profissão ao dinheiro. O grande detalhe é que muitas vezes a pessoa não tem perfil para aquilo. E aí, se a pessoa não tem perfil, ela começa a arrumar um problema para a cabeça dela. Qual que é esse problema que a pessoa começa a arrumar para a cabeça? O grande problema que a pessoa começa a arrumar é que fazer aquilo que não traz felicidade pode gerar uma grande ansiedade.
E aí que vai ser, não é mais tarde, agravada por quadros depressivos. Se você pegar a quantidade de médicos que são depressivos, que dependem de remédio para continuar na profissão, você fica assustado com o problema. Então, tome cuidado. Na hora de escolher a sua profissão, não é? Escolha aquilo que você acredita que você vai ser feliz fazendo aquilo. Porque se eu escolho uma profissão que eu me sinto feliz nela, eu não tenho dúvida nenhuma que eu não vou precisar trabalhar. Eu vou me divertir. Você acha que, por exemplo, Neymar trabalha hoje? Neymar se diverte. É como ele diz, não é? Eu faço aquilo que eu amo fazer, que é jogar futebol, e eu ganho dinheiro para isso. Não é pouco, hein? 1 bilhão e 700 milhões por ano, né? Mas também o patrão dele, né? É nada mais, nada menos do que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro do trono saudita, o presidente da Aramco, a maior petrolífera da Arábia Saudita, e um dos homens mais ricos do mundo. Um homem que tem uma fortuna aí, vinculada à herança saudita, em torno de 5 trilhões de dólares. Nós estamos falando aí de uma herança aí que é quase que incalculável, ou seja, o solo saudita tem abaixo o ouro negro, o petróleo, ou seja, é um homem de extrema riqueza. Então, vamos seguir em frente, né? Então, na hora de escolher a profissão, escolha certinha, para você não sofrer com ela, porque você pode entrar aí num quadro de grande desespero, tá? Então, agora eu preciso fazer o quê? Confirmar, ou seja, o tópico frasal e o marcador já estão aqui. Eu preciso agora fazer a minha aceitação para comprovar esse pensamento que eu utilizei. Agora eu vou colocar o seguinte, conforme Talcott Parsons, sociólogo estadunidense, percebe que eu expliquei quem é Talcott Parsons. Por que eu expliquei quem é esse cara? Porque eu preciso dar autoridade para ele. Não é uma pessoa qualquer. Ele é alguém renomado, né? Então, se é uma grande autoridade, ele pode servir para fazer citações. Só não confunda autoridade com celebridade, hein? Olho vivo, tá bom? Conforme Talcott Parsons, sociólogo estadunidense, a família é uma máquina que produz personalidades humanas. Logo, aqueles que vivem sob forte pressão emocional na própria casa tendem a se isolar ou até mesmo se automutilar como uma forma de resposta à dor que sentem. Então, é muito complicado quando você fala que a família é uma máquina que produz personalidade humana, porque a família precisa fazer o quê? Apoiar, cuidar, proteger. Tanto é que a gente costuma dizer que a Constituição ela foi muito clara quando ela diz que a educação é um dever e uma obrigação. É um dever do Estado e uma obrigação da família. É o dever do Estado, que o Estado tem que ofertar de graça. E é um dever, é uma obrigação da família, que a família tem que matricular e tem que acompanhar. Porque senão a pessoa não se desenvolve, ela não tem o princípio da cidadania e não tem a boa qualificação para o mercado de trabalho. Então, olha o detalhe que é a educação formal. Porque há uma diferença muito grande entre educação e escolarização. Educação, família. Escolarização, Estado. A família educa e o Estado ratifica tal educação por meio de conteúdo. Percebe que eu estou aqui, eu não estou te educando, não estou te lapidando para a sociedade. Eu estou fazendo o que aqui? Trazendo conteúdo, técnica para que você seja um concorrente onde? Lá no mercado de trabalho. Porque quais são as bases fundamentais da nossa educação? Qual é a finalidade dela, segundo o artigo 205? É o pleno desenvolvimento do ser humano, não é? O exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, essas são as finalidades da educação. Desenvolvimento humano, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou te instruindo para que você consiga, lá na frente, escolher um bom curso a partir da técnica da concorrência. Então, você vai concorrer a partir do que eu estou te dando aqui, porque esse conhecimento ele é indispensável para você concorrer com o próximo. E aí, ao chegar ao mercado de trabalho, você vem o quê? Formado, qualificado, e aí você vai ganhar o seu dinheiro, porque todo ônus tem um bônus. O detalhe é, se a família é uma máquina que produz personalidade humana, ela tem que acompanhar e não cobrar. Quanto mais eu cobro, quanto mais eu direciono, pressionando, pior é para essas pessoas. Eu lido com preparação de medicina há muitos anos, e a quantidade de alunos que a gente tem aí com crises de ansiedade, com apagões na hora da prova. Como assim apagões na hora da prova? O grau de ansiedade é tão grande que o aluno erra questões sabendo. Então, isso aí faz a pessoa sair do eixo, faz a pessoa se prejudicar na hora da prova. Então, a ideia é fazer o quê? Acalmar você, te dar a técnica para que você entenda que você é capaz e não deixe a ansiedade tirar você do seu prumo, que ela pode prejudicar. Bom, sigamos em frente, né? Marcador bonitinho, né? Para iniciar o próximo. Dessa forma,
A falta de percepção dos sinais depressivos ou ainda a falsa ideia de achar que é apenas uma tentativa de chamar a atenção podem levar a desfechos trágicos como o suicídio, o qual teve um aumento significativo devido principalmente ao cenário pandêmico. Então perceba aí, ó, que toda causa gera uma consequência e aí o suicídio em relação a questões de doenças mentais é uma realidade que a gente tem que combater no dia a dia. Tá bom? Ou seja, precisamos combater isso. É uma questão de saúde pública, é uma questão educacional que tem que ser debatida, não pode virar tabu. A gente precisa falar sobre isso e falar sobre a questão da ajuda. Ou seja, precisamos pedir ajuda para sermos assistidos, atendidos. Por que é tão difícil também da família e da escola ajudar a pessoa que passa por um quadro desse? Porque a pessoa às vezes é muito fechada, ela é muito na dela, muito antissocial, e você não sabe o que ela está passando. Então, é a pessoa que tem um grito mudo. Como assim o grito mudo? É aquela que pede socorro, mas o outro não ouve. E aí a gente precisa ser entendido para poder chegar lá, tá bom? Vamos dar continuidade aqui agora e continuar para o nosso próximo desenvolvimento. Então, agora, seguindo na dinâmica da coisa, vai seguir o mesmo esquema, então eu posso escolher a base de consequência no final ou de explicação. Tanto faz como tanto fez, ficará a seu critério, tá bom? Lembrando que o desenvolvimento 2 jamais não pode iniciar sem um marcador textual. Tem que ter o mecanismo linguístico necessário à construção da argumentação. Esses mecanismos, como diz, estão categorizados pela competência 4 e são indispensáveis para a prova. Bom, então, dando continuidade a isso aí, observe quando eu digo assim. Outro sim. Professor, o que é o outro sim? É o marcador que vai indicar a ideia de sequência, beleza? Ou seja, a ideia de algo a mais. Outro sim, é importante ressaltar que para muitos jovens atualmente, os ideais de felicidade estão diretamente associados ao ser e ao ter. Pensamento este pregado pela indústria midiática. Olha aí, ó, a indústria midiática, ela criou uma linha de pensamento que diz ser e ter, eis a questão. Né? É um trocadilho com ser ou não ser, eis a questão. Então, esse modelo de pensamento de ter, de querer ser, ele tem prejudicado a cabeça de muitos jovens que tentam levar um modelo de vida que não são deles. Isso aí é um problema real. Agora, eu preciso fazer o quê? Vincular, citar. Segundo Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. O que contraria tal ideologia e abre uma discussão sobre até que ponto o indivíduo pode ser influenciado, já que este está sujeito a ser acometido por um sentimento de profunda tristeza, por não se encaixar nos padrões impostos. Então, perceba que o Arthur Schopenhauer já falava, olha, cuidado, a nossa felicidade não é dinheiro, a nossa felicidade é o que a gente conquista com esforço e o que a gente se sente bem com ela. Tanto é que todo mundo, não é, sabe que a principal finalidade da vida é ser feliz. E não é só o dinheiro que vai trazer essa felicidade, tá bom? É um dos que pode proporcionar boas condições de vida, mas não necessariamente a felicidade. Ok? Então, esses padrões impostos aí, esses modelos impostos aí, muitas vezes é criado pela mídia, a indústria midiática, tão criticada aí por intelectuais aí que são da escola de Frankfurt, né? Que diz que o próprio... se a gente for analisar aí intelectuais que falam disso, você vai encontrar aí o Theodor Adorno, que diz que a indústria midiática, ela tende a criar um modelo em que o ser humano, se ele tentar seguir, ele vai ter problemas, porque ninguém é moldado para seguir paradigmas, padrões sociais. O ser humano, cada um é um universo em si. Já diria o grande Ernest Carneiro, que foi político brasileiro aí, renomado, um grande intelectual brasileiro. Então, ó, cada ser humano tem um universo em si. E a gente tem que entender que nós precisamos, não é, encontrar a nossa felicidade, a nossa verdade, que é discutida muitas vezes por grandes filósofos aí. E agora, para fechar, não é? Eu vou fechar aqui esse pensamento, trazendo uma ideia de explicação. Além disso, a pressão social por conquistas pode levar vários adolescentes a um cenário de insegurança, onde a ansiedade os colocará a um passo da depressão devido às comparações. Então, o discurso familiar ele também é muito perigoso. Por quê? Ah, seu irmão passou de primeira, seu primo passou assim, você já está no segundo, terceiro ano tentando, não passa. Esse discurso familiar ele é muito perigoso, porque cada um tem seu tempo de aprendizagem, cada um tem a sua maneira de aprendizagem. E eu não posso, de forma nenhuma, deixar que isso aconteça
porque isso pode levar a quadros muito perigosos. O discurso comparativo familiar e social, além do escolar, ele é terrível, ele pressiona algumas pessoas e elas não suportam tal pressão e terminam, às vezes, sofrendo com isso. Dito isso, encerramos aqui mais uma aula, né? A nossa sexta aula aí, falando sobre desenvolvimento textual. A nossa próxima, agora eu vou retomar algumas bases desse desenvolvimento, para que a gente possa dar prosseguimento e, a partir daí, chegar até a conclusão, que é a parte do desfecho do texto, tá bom? Vou encerrar aqui mais uma aula, já já a gente começa agora no quadro.